Olá, poderosos! Aqui é o professor Renato Martins e hoje vamos mais um vídeo de geografia. Vamos continuar aí abordando as organizações internacionais, agora pegando e citando outras organizações internacionais. Então a gente já falou da ONU, então vamos aí destacar outros organismos internacionais que são tão importantes quanto a ONU e alguns até aí numa influência às vezes maior que a própria ONU. Então fica ligado aí, acompanha que a gente vai desenvolvendo esse conteúdo. Então a primeira organização internacional é a OTAN, que é a aliança do Tratado do Atlântico Norte, que visa especificamente a questão militar. Então a OTAN ela foi criada logo ali no final da Segunda Guerra Mundial e ela visava implementar uma força militar capaz de barrar qualquer avanço soviético naquele contexto ali do pós-Segunda Guerra Mundial. E também tentava suprir uma defasagem da própria ONU, que a ONU tinha uma certa dificuldade de fazer um levantamento militar, uma ofensiva militar. Então, os Estados Unidos propôs a criação da OTAN para ter essa força ativa. E aí, um outro ponto alto que representaria aí a contenção da expansão soviética, principalmente na Europa, é que se um país membro da OTAN, isso vale até hoje, for atacado, é como se atacasse todos os membros. Então, todos os membros reagem a essa ofensiva. E aí, ao longo desses anos, a OTAN ela foi ampliada, ela teve aí novos membros que implementam essa visão, essa perspectiva militar de ampliação de poderes. Então, hoje os membros da OTAN, eles têm aí essa aspiração de implementação da força militar, e inclusive os Estados Unidos, ele vem nos últimos anos endossando aí esse discurso para que todos os membros possam ter aí, vamos dizer assim, gastos equivalentes com a defesa militar, principalmente em relação à defesa. Os Estados Unidos ele alega que vários países, como por exemplo a Alemanha, vêm diminuindo os gastos militares e isso acaba prejudicando o balanço de forças da OTAN. Então, os Estados Unidos ele vem pressionando os membros da OTAN para que os mesmos possam implementar aí esse plano de defesa com mais capital, com mais recursos, e aí todo o bloco poderia evoluir nesse sentido. Então, a OTAN ela teve uma rival, que era o Pacto de Varsóvia, que foi criado pela União Soviética, logo ali também nesse contexto da Guerra Fria, só que o Pacto de Varsóvia, tal como a União Soviética, se acabaram, se extinguiram, e a OTAN ela permanece, e ela tem aí esses objetivos de promover essa defesa militar, e os Estados Unidos implementando essa crítica em relação aos países membros, certo? O G7, veja só, foi criado na década de 70, foi criado em meio a uma grande evolução econômica, A década de 70 ela foi marcada também aí pela ascensão de alguns países, como os países emergentes. O Brasil, mesmo na década de 70, teve um milagre econômico. Então, a década de 70 foi muito diferente de um contexto global. E os países, os 6 mais ricos do mundo, começaram a implementar reuniões para discutir os parâmetros da economia mundial. Isso em 1975. E aí, um ano depois, o Canadá foi convidado também para fazer parte aí do G7. Então, ampliou do G6 para o G7. E esse grupo ele se reúne, pelo menos uma vez por ano, para discutir exatamente a concepção da economia global dentro da esfera capitalista. Então, na verdade, eles discutem principalmente os parâmetros, os fundamentos de como eles vão permanecer nessa alçada econômica. Década de 70, eram os 7 mais ricos do mundo. Se a gente pegar uma evolução econômica, a gente vai perceber que hoje os 7 países mais ricos do mundo tem um outro cenário, são formados por outros países. Então, por exemplo, a Itália já perdeu esse posto,
o Canadá, então você tem a China, segunda maior economia do mundo. Então, os membros são os mesmos. Então, é um grupo de elite. E aí, o que que acontece? Com toda essa evolução econômica dos outros países, eles mudaram apenas a concepção da nomenclatura, né? Então, continua sendo o G7, mas aí não é mais os 7 mais ricos do mundo, é os 7 mais desenvolvidos e industrializados do mundo. Então, você tem aí ainda essa alçada de formação dessa integração econômica. Aí, o que que acontece? Em 1992, a Rússia foi convidada. Então, você tinha ali recém-acabada a Guerra Fria, o desmantelamento da União Soviética. Aí a Rússia, ela herda todo o arsenal nuclear, né? O grande parte do arsenal nuclear, ela herda da antiga União Soviética. E aí o G7 achou por bem convidar a Rússia e ela fica como convidada até, né, de 92 até 99, 97. E aí o que que acontece? Você passa a ter ali a Rússia como observadora, como membro convidado, e posteriormente a Rússia é colocada como membro permanente. Então muda-se a nomenclatura de G7 para G8, mesmo a Rússia não configurando ali a oitava maior economia do mundo, mas tinha essa justificativa do poder bélico, da influência que ela gerava, então ela passou a ser ali membro permanente. Só que a Rússia, ela teve uma grande divergência geopolítica quando anexou a Crimeia, que era um território que até então pertencia à Ucrânia. Nessa anexação, os países ocidentais, principalmente a Europa, a União Europeia, começou a implementar embargos sobre a Rússia. Só que chegou num ponto que era impossível aumentar a pressão sobre a Rússia, justamente porque a Rússia abastece a Europa com gás. Então ia gerar problemas para a própria Europa. E o ponto alto, então, desse contexto foi a expulsão da Rússia do grupo. E aí a Rússia saindo do grupo, o grupo volta a ter a mesma configuração, né? Volta a ser ali o G7. Então isso acontece em 2014, quando a Rússia invade e anexa a Crimeia, que até então pertencia à Ucrânia. Então você tem aí esse intervalo. De 92 a 97, a Rússia foi membro convidado, aí de 97 a 2014 foi membro efetivo, e em 2014 ela é expulsa por causa dessa questão diplomática com a Ucrânia. Nessa evolução do G7, o mundo viu aí o crescimento de novas potências econômicas, os países emergentes. E o G7, para não perder uma alçada de influência, uma alçada, essa esfera de influência, o próprio G7 ele fez essa proposta da criação do G20. Então, o G7 estava percebendo uma ascensão de um grupo de países que, inclusive, futuramente deu a formação de uma nova organização internacional, que a gente vai ver logo na sequência, né, que são os BRICS. Mas, para tentar ainda manter os países nessa esfera do G7, o G7 cria o G20. Então, o que seria o G20? É o grupo das 20 maiores economias do mundo, só que não se resume somente a 20 economias, na verdade, né? Porque você tem ali o G7 inteiro, né, dentro do G20. Então, ali dos países europeus, a Itália, a Alemanha, a França e o Reino Unido fazem parte do G7 e eles são representados também por uma cadeira da União Europeia. Então, você tem, na verdade, 19 países mais ricos do mundo, mais uma cadeira que representa todos os países da União Europeia. E aí, no caso, os países, né, como a França, Inglaterra, a Alemanha e a Itália são representados duas vezes, pela própria cadeira e pela cadeira que compõe ali os interesses da União Europeia. Nas reuniões, além desses países, você também tem os representantes do FMI e do Banco Mundial. O FMI e o Banco Mundial foi criado, né, naquela perspectiva estadunidense de expansão do capitalismo, também do pós-segunda guerra, naquele contexto ali da Guerra Fria. Então você tem ali sempre essa influência muito forte dos Estados Unidos
na organização e implementação dessas instituições, dessas organizações. Tanto o G7 quanto o G20, eles têm esse papel aí de estabelecer as discussões em relação ao fortalecimento da economia global, principalmente fortalecimento do modelo capitalista, né? Então, fica sempre essa disposição de estabelecer esses discursos alinhados à ideia capitalista no mundo. E o BRICS, ele saiu nesse contexto dos países emergentes. Então, demorou um certo tempo, só que quando o BRICS se consolidou, lembrando que não é um bloco econômico, o BRICS é um grupo de cooperação, então não se aproxima diretamente a um bloco econômico. Só que o BRICS ele deu um passo muito forte no sentido de integração, que foi a criação do Banco do BRICS, cuja sede fica na China, e a gente pode entender que a criação do Banco do BRICS foi muito em função de fazer uma oposição ao que é o FMI, que é o principal financiador aí de economias no mundo todo. Então, o BRICS ele veio para fazer uma oposição muito forte. Tanto é que se você pegar no contexto internacional aí durante o pós Segunda Guerra Mundial, a Rússia, que fazia parte da União Soviética, era líder do bloco comunista, a China, que também estabeleceu na segunda metade do século XX uma imposição aos modelos que pré-existiam, né? Então criou seu próprio seu próprio modelo comunista, implementou a revolução cultural no seu país, rompeu com aquele contexto de ser subveniente aos sistemas imperialistas. Da mesma forma ali a Índia, né? Durante a Guerra Fria adotou um modelo de social-democracia e tentava implementar uma liderança do terceiro mundo, além do Brasil, que por muito tempo teve na alçada estadunidense e ali na década de 2000 conseguiu trilhar novos parceiros, novos caminhos, aí, inclusive fazendo esse fortalecimento do BRICS. Inicialmente era o BRIC, né? Então era só Brasil, Rússia, Índia e China. Então esses fundadores, eles apresentavam essa segunda via nesse cenário internacional. E posteriormente convidaram a África do Sul para ter maior ascensão, né, possibilidade de entrada no continente africano. E aí o que o BRICS começou a capitanear? Parceiros que eram renegados pelo FMI, pelo G7, né, pelas potências, né, pela elite da economia mundial. E aí o BRICS começa então a estabelecer essas parcerias justamente para fortalecer a sua influência nos outros continentes, né? Então, no continente africano. E aí você consegue fortalecer essa integração desses países. Hoje o BRICS ele está numa situação bem estagnada, né? O único país aí que vem apresentando crescimento econômico é a China, né? Ainda numa escala considerável. Os outros países aí muitos problemas sociais. Na verdade, os problemas sociais ele abrange todos os países do BRICS, né? Mas qual que é a principal essência do BRICS? São países emergentes que possuem, veja só, grandes quantidades de recursos naturais, aí destaca-se Brasil, Rússia e África do Sul, então tanto recursos naturais como fontes de energia. São países que têm grande oferta de mão de obra, e aí sem sombra de dúvida a China e a Índia se destacam, né, mão de obra barata e qualificada, e no cenário geral, esses países aí, eles se destacam também na prospecção de mercado consumidor. Então, são países que têm população aí considerável e essa população ela está em ascensão social. Isso possibilita a expansão do consumo interno e aí se tornam países com grande promessa, né, com grande possibilidade de investimentos e aí se destacam em relação ao restante do mundo. Então, são países que possuem características bem diferenciadas nesse cenário, nessa perspectiva. Então, veja só. Espero que você tenha entendido aí o conteúdo, espero que você tenha aprendido, pegado a essência aí, um resuminho, né, dessas organizações internacionais, só para a gente entender essa perspectiva do cenário global, né, da geopolítica internacional. Então,
Meu forte abraço e até a próxima.